Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pegue o Evangelho e abre em Mateus, capítulo 3, versículo 17. Olha ao teu lado, veja se tem alguém sem o Evangelho e se aproxime da pessoa para dividir a leitura, mesmo não conhecendo a pessoa. Chega perto dela e fala: vamos dividir a leitura aqui? Vamos ler juntos? Isso, porque é bom a pessoa acompanhar. Tem alguém perto de você sem a palavra? Chega perto da pessoa. Não faz mal que você não conhece a pessoa, não. É gostoso fazer essa divisão do lanche. Vamos dividir a comida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É hora de alimentar verdadeiramente a nossa alma. Está escrito assim, ó: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo está saindo das águas do Rio Jordão, depois de ter sido batizado por João Batista. E quando ele saiu das águas, ainda na margem do Rio Jordão, surgiu essa voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. E eis, todo mundo, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Você crê que no dia do batismo de Jesus, uma voz do céu disse isso? Quem crê? Levante a mão. Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, ou no aparelho de som, ou pela internet, em qualquer lugar, dentro ou fora do país, junte-se a nós agora e diga: glória, glória, glória a Deus. Oh, glória. Isso, vai dizendo glória ao teu nome, Senhor. Meu Pai querido, vozes da terra estão dizendo: o Senhor é o nosso Deus, em quem nos alegramos. Então diz agora: tu és o meu filho, a minha filha, em quem eu me comprazo. Oh, meu Senhor, ordena a bênção agora. Usa o pregador para falar com cada vida aqui presente. Usa a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. É marca registrada do reino de Deus que toda pessoa que se converte, porque se arrependeu dos pecados, e recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e se batiza nas águas, é fato consumado, impossível de ser revertido. É fato que esta pessoa nasce de novo. Jesus Cristo disse assim: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando você passa por uma experiência dessa, você nasce, apesar de ter ainda o mesmo nome, apesar de ter o mesmo corpo, e aparentemente parecer até ser a mesma pessoa. Na verdade, você se tornou uma nova criatura e passa a viver uma nova vida. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6,
Quero que você confira junto comigo. No versículo 4, nós lemos o seguinte: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando você passa por essa experiência do novo nascimento, se você nasceu de novo, é evidente que aquela pessoa que você era morreu. E você precisa sepultar a velha criatura. O batismo nas águas é esta espécie de funeral espiritual, onde a velha criatura que fumava, bebia, jogava, se drogava, se prostituía, falava palavrões, contava piadas sujas, aquela velha criatura que enganava todo mundo, que não tinha temor de Deus, que vivia sem regra nenhuma, aquela velha criatura que morreu, ela precisa ser sepultada. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela não faz mais as coisas que ela fazia. A transformação que Deus operou na sua vida foi tão impressionante que o Senhor Jesus chama de novo nascimento. E o apóstolo Paulo disse, então, que a pessoa que passou pelas águas e sepultou a velha criatura, ela vai viver em novidade de vida. Tal e qual o apóstolo Paulo, que realmente na velha vida era perseguidor, caluniador, blasfemador, matava até os cristãos, torturava os que acreditavam em Cristo. A velha criatura, o Saulo, era assim. Mas quando ele nasceu de novo, quando ele se converteu, quando ele se arrependeu, quando ele se batizou nas águas, então ele passou a ser um novo homem. Um homem totalmente diferente. Ao invés de perseguir, ele passa a defender o Evangelho. Ao invés de perseguir, ele passa a ser perseguido. Ao invés de dizer que era mentira, que Jesus não tinha ressuscitado coisa nenhuma, ele passa a dizer, Jesus Cristo está vivo e ele conversou comigo. Ele falou comigo, eu sou testemunha que ele está vivo. E ele se tornou um novo homem. Daí ele ter escrito que por causa de ter sepultado a velha criatura no batismo, nós passamos a viver em novidade de vida. Somos agora outra pessoa, com uma nova vida, com um novo futuro pela frente. Não mais um futuro de morte, mas um futuro de eternidade. E toda pessoa que passa por esse processo, ela deixa de ser criatura de Deus para se tornar filho de Deus. Todo mundo diz, olha, todos os que estão na terra são filhos de Deus. Não é bem assim. Todos os que estão na terra são potenciais filhos de Deus. Tem à disposição um poder para serem feitos filhos de Deus. E o Evangelho de João capítulo 1, versículo 12 diz isso. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer que, olha só o caso de Jesus Cristo. Veja como o batismo nas águas realmente representa o novo nascimento para uma novidade de vida. Vamos pegar até o caso do Senhor Jesus. Quando ele ainda não era nascido, o anjo conversou com a Virgem Maria, dizendo que ela iria conceber um ente santo, uma criatura santa. E olha o que o anjo disse. Vamos analisar a frase que o anjo falou para ela. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 35. Olha o que o anjo disse. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. O anjo não disse, aquele que vai nascer de você é o Filho de Deus. Preste atenção. Até no caso de Jesus Cristo. O anjo não começou declarando, aquele santo que vai nascer de você é o Filho de Deus. Mas disse, será chamado de Filho de Deus.
Está no futuro. Será chamado. Por quê? Porque estava ao acesso do Senhor Jesus cumprir esta profecia. Como também ele poderia muito bem recusar esta missão, recusar o que Deus tinha preparado para ele e dizer, de jeito nenhum, eu já sei que se eu seguir por esse caminho, obedecendo a Deus, eu vou terminar no Monte Calvário, então eu não quero não. Eu não quero, eu prefiro ser carpinteiro só. Eu prefiro me casar com alguém, ter um monte de filhos e tocar a minha vida. Por quê? Ele tinha esta opção, como qualquer um de nós tem. Por isso a palavra do anjo, ele será chamado Filho de Deus. Estava na opção do Senhor Jesus cumprir ou não essa profecia. Se ele obedecesse, então ele seria chamado Filho de Deus. Se ele não obedecesse, ele não seria chamado Filho de Deus. Cada pessoa que está na terra tem também essa profecia. Olha só, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, está dependendo da pessoa cumprir ou não essa profecia, esta promessa. Se a pessoa obedece a Deus, aquela palavra se cumpre, vem sobre ela o poder e ela se torna filho, filha de Deus. Mas se a pessoa não obedece a palavra e faz outra opção, então essa palavra não se cumpre com ela. Depende da pessoa, se ela quer ser uma nova criatura, possuir isso, e tem que ser através da obediência, ou se ela não quer obedecer e deixa isso para lá. Está na opção da pessoa. Veja aqui uma outra coisa. Foi no dia do batismo do Senhor que aquilo que o anjo disse deixou de ser futuro para se tornar realidade, para se tornar presente. O anjo falou, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas quando Jesus Cristo se batizou no Rio Jordão, então aquela palavra profetizada se cumpriu. E ele então assumiu e a coisa se tornou presente. Por isso que eu quero voltar ali em Mateus com você, no capítulo 3, que foi a nossa leitura. E nós vamos ler, para você entender bem isto, a partir do versículo 13. Acompanhe, por favor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A voz que veio do céu não estava dizendo, este será o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora a voz estava dizendo, este é. Você entende isso? Todo mundo tem o poder, à disposição para possuir e tomar posse e se tornar filho, filha de Deus. Não que todo mundo automaticamente é filho de Deus. Nem com Jesus foi isso. Nem com Jesus. Não é automático, porque nasceu no mundo é filho de Deus. Não. Se nascer da água e do Espírito, aí é filho de Deus. Se a pessoa não se batiza, ela não toma posse disso. A pessoa tem a opção de se batizar ou não, e ela não se batiza, ela não quer. Diferente de Jesus, que insistiu para ser batizado. Eu quero cumprir toda a justiça de Deus. Por quê? Porque a justiça de Deus decreta isso. Quem crer e for batizado será salvo. Então Jesus Cristo, que não precisava de salvação, insistiu com João para cumprir a justiça de Deus. E então veio a palavra dizendo, este é o meu Filho amado. Agora, se a pessoa não usa a palavra que está à disposição, não obedece, não se batiza, apenas crê, mas não se batiza, essa palavra não se cumpre na vida dela, porque ela não cumpriu a justiça de Deus. Para a palavra se cumprir na tua vida,
você tem que cumprir a justiça de Deus. Ora, mas eu não quero me batizar agora. Você não está cumprindo a justiça de Deus, então também a palavra não se cumprirá na sua vida. E veja como realmente depois do batismo nas águas, a pessoa passa a viver em novidade de vida. Quem era Jesus antes do batismo nas águas? Vamos analisar. Ele era o filho mais velho de Maria, tinha 4 irmãos homens, um número grande de irmãs. O pai dele morreu, o José, o pai adotivo, e ele herdou a carpintaria. Ele se tornou como filho primogênito, como aquele primeiro que nasceu de Maria. Ele se tornou, por força da lei de Moisés, o herdeiro em dose dupla, com a porção dobrada da herança de José. Quem era Jesus antes do batismo nas águas? O Nazareno, o carpinteiro. Jesus Nazareno, o carpinteiro. Tanto é que quando ele foi pregar em Nazaré, depois do seu batismo, todo mundo ficou admirado dizendo, mas esse não é o carpinteiro? E os seus irmãos e as suas irmãs não estão todos entre nós? Que sinais são esses que ele está operando? Que palavras são essas? Então os próprios nazarenos notaram que era outra pessoa que estava lá. Mas esse não é o carpinteiro? Então quem ele era antes do batismo nas águas? Jesus Nazareno, o carpinteiro. E o que aconteceu depois do batismo nas águas? Primeiro Deus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E a partir daquele momento que ele saiu da água, que ele possuiu a profecia, que Deus declarou através da sua voz, que ecoou no céu, que Deus disse, este é o meu filho amado, o que aconteceu com Jesus? Ele passou a viver uma nova vida. Jesus, você não vai para a carpintaria hoje? Que carpintaria? Ah, sim, na outra vida eu era carpinteiro, sim. Antes do batismo nas águas eu era carpinteiro. Jesus, você não vai consertar uma cadeira, uma mesa, um móvel? Você não vai atender aquela encomenda importante que fizeram? Não, mas espera, eu não sou mais carpinteiro. Eu não sou mais um nazareno. Agora eu sou Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Agora eu vou pregar o Evangelho. Agora eu vou anunciar o reino de Deus. Agora eu vou falar para as pessoas que o reino de Deus já chegou. O próprio Jesus passou a viver em novidade de vida. Podia chegar alguém para Jesus e falar assim, volta para a velha vida, vai morar em Nazaré, vai viver ali, vai ser carpinteiro. Ele falou, não, agora é uma nova vida. Agora eu vou sair anunciando o Evangelho do reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus cumpriu esta palavra que Paulo tinha escrito. Vamos voltar para Romanos capítulo 6, versículo 4. Veja que isso acontece com toda pessoa que possui a palavra, a profecia, cumpre a justiça de Deus e a palavra acaba se cumprindo na sua vida. Ela passa a viver uma nova vida. Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por que Paulo usou o também? Por que Paulo usou o também? Porque Jesus foi o primeiro a viver em novidade de vida. Então, tudo para Jesus foi novidade. O Espírito Santo descendo sobre ele no dia do batismo em forma de pomba, a voz do céu falando, ele saindo para um jejum prolongado de 40 dias, derrotando o diabo nas tentações, expulsando os demônios, curando os doentes, libertando os oprimidos, pregando a palavra, vivendo sem pecado, não é? Tudo que Jesus passou a fazer daí então era novidade na terra, tudo. Antes ele já não tinha pecado, lógico, mas Jesus Cristo, após o batismo nas águas, não vai pecar também. Ele não vai pecar, ele vai viver sem pecado e tudo é novidade. Foi novidade também alguém ter vivido e morrido sem pecado lá na cruz. Foi novidade alguém ser sepultado durante 3 dias. E foi novidade esta pessoa ressuscitar dos mortos depois de 3 dias. Tudo passou a ser novidade.
É novidade que Jesus Cristo é a única criatura de carne e ossos que está viva sem ter sangue no corpo. É novidade também que no céu, onde só tem criaturas espirituais, Jesus Cristo seja a única pessoa que está lá com um corpo igual ao nosso, com carne e ossos. É novidade tudo que Ele está fazendo. E o que Ele tem preparado lá na glória é tudo novo. Coisas que nós nunca imaginamos, que os nossos olhos nunca viram, que nunca subiram ao nosso coração, são as que Ele tem preparado para aqueles que o amam e o obedecem. Se você hoje está ouvindo esta palavra, já entregou a vida para Jesus, mas ainda não passou pelo batismo nas águas, você precisa se batizar. Breve teremos o batismo nas águas. E é necessário que você cumpra a justiça de Deus, para que também a palavra de Deus se cumpra na sua vida e você se torne uma nova criatura. Tem que sepultar a velha criatura. Tem que se livrar da velha criatura. E isso é feito no batismo nas águas. Se você não cumprir a justiça de Deus, você pode até crer. Você pode até se alegrar na presença de Deus. Mas por não cumprir a justiça de Deus, também a palavra não se cumpre na sua vida. Daí Jesus Cristo ter dito: quem crer e for batizado será salvo. Tem que batizar. A pessoa fala: mas eu estou esperando. Ela também vai ficar esperando a bênção de Deus. A palavra não vai se cumprir totalmente na vida dela. Se cumpriu em parte, porque ela também cumpriu a justiça de Deus em parte. Entregou a vida para Jesus, mas não se batizou. No próximo batismo nas águas, vai estar à tua disposição o cumprimento da justiça de Deus. Jesus estava lá na beira do Rio Jordão. João não queria batizá-lo. Eu pergunto para você, se Jesus não tivesse insistido, se Jesus não tivesse entrado nas águas, ele teria sido batizado? Lógico que não. Se Jesus não tivesse insistido e não tivesse entrado nas águas, ele não teria sido batizado. Não dá para a pessoa ser batizada no seco. Não dá para a pessoa ser batizada na margem. Você não pode falar: eu já recebi Jesus como Salvador, mas ainda não batizei. Você está na margem do rio. Você ainda não entrou na água. E na margem do rio é impossível a pessoa ser batizada. Porque olha o que diz a palavra: e saindo Jesus da água, ele estava dentro da água. Não adianta ficar do lado de fora, na margem, dizendo: eu sou filho de Deus. A pessoa não pode falar: eu sou filho de Deus. Foi dito que Jesus é o Filho de Deus quando ele saiu da água. Você está entendendo isso? A palavra é dura. Tem muita gente que fala: mas eu não acredito que seja assim, não. O problema é seu. Você não está cumprindo a justiça de Deus. Eu só sei que Jesus Cristo não precisava se batizar porque ele já era salvo. Ele não precisava se batizar porque ele não tinha defunto para sepultar. Defunto ele ainda iria virar daí 3 anos e meio quando morreu na cruz. Ele não tinha velha criatura para sepultar. Ele nunca foi uma velha criatura. Jesus Cristo insistiu para se batizar, mas não precisava porque ele não tinha pecados para lavar. Por que ele insistiu para se batizar? Para cumprir a justiça de Deus. Para que aquilo que o anjo tinha profetizado para Maria: olha, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus só foi chamado de o Filho de Deus quando saiu da água e a voz do céu, a voz do Pai disse: este é o meu Filho amado. E veja o detalhe: em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Por que Deus se alegrou com Jesus? Porque Jesus obedeceu. Não precisando obedecer, obedeceu. Sendo Deus, obedeceu. Por que Deus se alegrou com Jesus? Esse meu filho é uma bênção. Esse meu filho, ele só me dá alegria. Olha, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Porque a alegria de Deus, a ponto de manifestar a sua voz, tanto para cumprir a profecia, que depois do batismo nas águas, então a pessoa é realmente filho de Deus, porque cumpriu a justiça, como também para manifestar a sua alegria, o contentamento. Pensa que Deus está alegre com você? Deixa eu corrigir um pouquinho essa frase. Deixa eu corrigir.
Você pensa que Deus está totalmente alegre com você, que já recebeu Jesus como Salvador, mas ainda não se batizou? Deus não está totalmente alegre, não, porque você ainda não cumpriu a justiça dele. Não é a minha justiça, nem da paz e vida. Não é a justiça dos homens. Jesus não estava ali para cumprir a justiça do João Batista. Ele falou: João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Cumprir a justiça do Pai, não é a justiça do homem, não. Se você não é batizado, batizada nas águas, já crê em Jesus, já está buscando o Senhor, está vindo à igreja, mas ainda não se batizou, então você também não cumpriu a palavra totalmente na tua vida. A palavra de Deus é parcial na tua vida, porque você também parcialmente está obedecendo esta palavra. Se você quer que a palavra seja total na tua vida, então você também precisa cumprir totalmente a justiça de Deus. Você entendeu isso? Quantas pessoas aqui ainda não são batizadas nas águas depois de adultas? Levante a mão só para eu saber. Não tem muito não, graças a Deus. A maioria já cumpriu a justiça. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. A maioria já cumpriu a justiça. São poucos que ainda não são batizados nas águas. Agora deixa eu perguntar uma coisa para esses poucos que ainda não se batizaram nas águas. Vocês estão alegres com Jesus? Amém. Vocês têm prazer de buscar o Senhor Jesus? Faz um sinal assim: eu tenho, pastor, eu tenho, estou feliz. Eu gosto, pastor, eu gosto, cada dia eu gosto mais. Então, meu querido, o que está faltando, minha querida, para você falar: no próximo batismo eu vou descer as águas? O que está faltando? Só falta você cumprir totalmente a justiça. Só está dependendo de você. Aliás, está na tua opção. Não está mais na opção de Deus. Olha só, Jesus já morreu na cruz, Ele já ressuscitou, Ele já enviou o Espírito Santo, Ele nos deixou o Evangelho que nos conduz à vida eterna, já nos revelou toda a verdade. Então do céu não depende mais nada. Só depende agora de quem? De você. Eu digo que você será chamada de filho de Deus. Mas quando que você vai falar: eu cumpri a justiça do Senhor? E quando que vai haver uma declaração celestial dizendo: este é o meu filho amado, esta é minha filha amada em quem eu me comprazo? Quando? Quando você sair das águas, igualzinho o Senhor Jesus. Então eu pergunto para você que ainda não é batizado, batizada nas águas: quer se batizar no próximo batismo nas águas? Quer cumprir totalmente a palavra de Deus, para que também a palavra de Deus se cumpra totalmente na tua vida? Quem quer se batizar no próximo batismo nas águas, ergue a mão assim. Quem quer? Pastor, eu quero. Glória. Então você que ergueu as mãos, vem aqui para frente em nome de Jesus e vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vai chegar uma hora, e eu vejo isso no nosso país, sabia? Vai chegar uma hora que nós vamos estar juntos, trabalhando, pregando o Evangelho, e vamos ganhar tantas pessoas que vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém para batizar no Brasil. Vai chegar esse momento, vai chegar uma hora, está acontecendo isso no país. Vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém para batizar no Brasil. Aí o Brasil vai poder dizer com alegria: o Senhor Jesus é o nosso Rei e Salvador. Ele é o Senhor do nosso país, não é? Isso vai acontecer. Podem fazer concurso de coroa para santa. Qual que é a mais bonita? Vão, brasileiros, digam qual é a mais bonita. Não vai adiantar nada. Porque cada dia mais e mais brasileiros estão coroando Jesus Cristo como único Rei, Senhor e Salvador do Brasil. Mais e mais pessoas estão chegando ao conhecimento da verdade, como vocês. Eu quero fazer uma oração com você que está nesta situação. Preste atenção. Pastor João Ribe, eu já me batizei nas águas, mas eu estou tão fraca na fé, que estou até falhando com a Santa Ceia. Você sabe que cumprir a justiça de Deus no batismo nas águas é uma parte da justiça. A outra parte é tomar a Santa Ceia.
São duas ordenanças que Jesus deixou. Para completar a justiça é o batismo e a Santa Ceia. Então você que já é batizado, batizada nas águas, e deixou de participar da última Santa Ceia que teve nesta igreja, não tomou a última Santa Ceia, eu quero fazer uma oração por você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque na próxima Santa Ceia você vai participar. Com muita alegria e com muita honra. Então vai, você que já é batizado, batizada nas águas, e porventura não tomou a última Santa Ceia, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Não adianta nada batizar e não tomar Santa Ceia. Vamos aplaudir o Senhor. Não adianta nada batizar e não tomar Santa Ceia. Está tudo pela metade de novo. Oi. Faz essa pergunta aqui no microfone, porque quem está ouvindo pela rádio, pode ser que queira fazer essa pergunta igual você. Vem cá. Tem gente ouvindo pela rádio, pela internet, e quer saber isso. Como é seu nome completo? Exelise Alves Pereira. Exelise, o que você quer perguntar sobre o batismo? Porque quando eu tinha 15 anos eu me batizei. Eu aceitei Jesus. Só que eu fui pela emoção. Aí eu me afastei e agora eu estou retornando. Eu preciso batizar de novo? Quantos anos você tem agora? 31. Quer dizer que tem 16 anos que você se batizou. Eu parei e não tomei mais Santa Ceia. Não. 16 anos fora, praticamente. Fora, praticamente. Ó, a pergunta é bem simples. Você quer ver como é fácil a resposta? Você disse que se batizou pela emoção, não é? Então você não sabia o que você estava fazendo? Não. Eu fui bem pela emoção mesmo. E depois eu logo me casei, meu marido não queria seguir, eu parei. Então deixa eu explicar isso, ó, preste atenção. A pessoa é jovem demais. Por isso que eu não gosto de batizar menino com 12 anos, 13 anos. Até pode, mas eu não gosto. Por quê? A pessoa batiza jovem demais, aí depois se desvia, conhece o mundo. Aí fica na situação que ela ficou. Aí fica com o drama, né? Aí a pessoa se converte, volta. Isso aconteceu com o senhor também. Olha lá. A pessoa fica no drama. Será que aquele batismo que eu fiz quando eu tinha 12, 13 anos, que eu era criança, praticamente criança, será que está valendo? Aí, olha só, o batismo é fé. Preste atenção. O batismo é fé. Quem crer e for batizado será salvo. Se a pessoa está em dúvida, esse batismo para ela não valeu. Preste atenção. Não valeu, porque o batismo é fé. Se eu entro na água ali com convicção, não, eu vou me batizar mesmo, eu sei o que eu estou fazendo, eu creio e vou me batizar e eu vou seguir, nada vai me tirar do caminho. Então, essa pessoa, o batismo dela está valendo, ela tem fé, é um ato de fé. Agora eu entro na água na maior alegria, oba, está todo mundo entrando, eu também vou, não é? Está todo mundo indo, eu também vou. Então ela vai entrar seca, vai sair molhada, mas não vai sair lavada. Por quê? Porque faltou fé. O batismo é fé. Então a minha resposta para a tua pergunta está dentro de você. Você não está em dúvida, achando que aquilo não valeu? Qual a tua opinião? A tua opinião sobre aquele batismo que você fez quando era menina ainda? Eu acho que não valeu. Então. Aqui eu pedi confirmação para o Senhor. E foi confirmado o meu batismo. Só que dentro de mim não valeu. Dentro, não adianta. Alguém pode chegar para ela e falar assim, olha, valeu, viu? Valeu. Como é que é? Eu não estava convertida. Então, quem crer e for batizado será salvo, ela não estava crendo. Então, ainda que alguém diga, não, valeu sim, a resposta está dentro dela. Ela fala, para mim não valeu, eu não estava convertida. E o batismo é fé, é um ato de fé. A pessoa que faz tem que crer nesse ato, senão ela não recebe a salvação. O batismo é um só, mas é um para valer. Eu, por exemplo, o meu valeu, porque eu entrei com a maior convicção, entrei chorando, saí alegre, né? Então, para mim valeu. Eu nunca mais vou me batizar, é um batismo só. Mas no caso dela não valeu, ela não estava convertida, entrou na água porque outras pessoas estavam entrando, ela era muito menina ainda, ela nem sabia o que estava fazendo e foi pela emoção. Então agora ela tem 31 anos e fica pensando, será que valeu ou não valeu? Mas ela acha que não valeu. Então não valeu. Porque se você falasse para mim, pastor, o meu batismo valeu, eu creio. Então está valendo.
Você entendeu? Está faltando a fé. Você concorda comigo? Concordo. Ah, bem. Então não é que você vai batizar de novo, presta atenção. Você vai se batizar pela primeira vez. Amém? Porque a gente não rebatiza. Batismo é um só. Eu nunca mais vou me batizar. Nunca mais. Eu entro na água agora para batizar vocês. Vocês vão ser batizados e nunca mais vão se batizar de novo. E não existe também a renovação de batismo. Não tem essa história, vou renovar o meu batismo. Eu já renovei meu batismo meia dúzia de vezes, falou um bispo aí. Um bispo falou assim, não, eu já renovei meu batismo meia dúzia de vezes e com a ajuda de Deus vou renovar de novo. Oh, mas peraí, não valeu nunca e não vai valer jamais. Porque batismo é um só. Acabou. Então nós vamos orar. E eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que se não tiver uma igreja da Paz e Vida perto da sua casa, e a gente fala com gente no país inteiro, até fora do país, se não tiver uma igreja da Paz e Vida perto da sua casa, e você quer se batizar, procura uma igreja que não faça exploração da fé, que não tenha comércio, uma igreja que não mistifique a fé, uma igreja que não explore a ingenuidade das pessoas. Estou falando com quem está ouvindo pela rádio. Procura uma igreja que prega a palavra onde Jesus Cristo é Deus, não um mini Deus. Procure uma igreja onde o evangelho é pregado com pureza e no próximo batismo que tiver, se batize. O importante é cumprir a justiça de Deus. Então as pessoas que estão ouvindo pela rádio e querem se batizar no próximo batismo, se tiver uma igreja da Paz e Vida perto da sua casa, vá lá. Mas se não tiver, procure uma igreja idônea para descer as águas também. Tem que fazer essa pergunta aqui no microfone, assim as pessoas que estão vindo pela rádio e pela internet também vão te entender. Como é seu nome? João Carlos. João, qual é a pergunta? Não, muitas das vezes as pessoas falam, não, nós somos filhos do mesmo pai. Né? Ou seja, às vezes você vê pessoas de outras que não é evangélica, falam, você é meu irmão, né? Eu estava falando que para nós sermos filhos de Deus, temos que ser batizado, crer e ser batizado. E eu queria saber nesse ponto, né? Como é que faz? Muitas das vezes a pessoa vê, não, nós somos, é meu irmão, né? Vê uma pessoa jogada na rua ou caída, né? Fala, não, você é meu irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai. Jesus falou assim, ó, irmão, irmã, mãe, parente, família de verdade, Jesus disse, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e fazem a sua vontade. Ouvem a sua palavra e aguardam. A verdadeira família, os irmãos verdadeiros são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quem falou isso foi Jesus, não fui eu. No gênero humano, todos nós somos irmãos, porque somos da mesma espécie, não é? Somos da mesma espécie humana. Mas no gênero espiritual, só seremos irmãos se ouvirmos a palavra de Deus e aguardarmos. Amém? Está respondido, João? Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu vou convidar as pessoas que estão ouvindo pela rádio e pela internet e que querem se batizar para se ajoelharem ao lado do rádio, ao lado do computador. E também nós aqui vamos nos ajoelhar na sede nacional da Paz e Vida. Vou pedir para a igreja estender as mãos na direção das pessoas que estão ajoelhadas, interceder por elas, não apenas pelas pessoas que estão aqui na sede da Paz e Vida, mas também as pessoas que estão em todo o país, em toda parte, até fora do país. Vou pedir para a igreja interceder por cada pessoa que quer cumprir a justiça de Deus. Você que está de joelhos agora, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu quero cumprir toda a tua justiça. Eu já creio que o Senhor Jesus morreu na cruz para me salvar e que Ele é o único caminho, o único Salvador. Mas eu sei que além de crer, eu preciso cumprir a tua justiça para que também a tua justiça se cumpra na minha vida. Por isso, meu Pai, eu vou cumprir a justiça completa, seja no batismo, seja na Santa Ceia. Eu vou fazer o que o Senhor ordenou e com alegria te obedecer até o último dia, até o último suspiro da minha vida, ou até o dia da volta gloriosa
do Senhor Jesus. Meu Deus da glória, me use nas tuas mãos, me abençoe como uma pessoa que crê. Fica comigo e me guarda para sempre. Confirma agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro, com o perdão dos meus pecados. Assim seja feito. Amém. Continue em espírito que eu vou orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o teu povo está aqui de joelhos. E não apenas na sede nacional da Paz e Vida, mas em todo o nosso país, em vários lugares, em lugares que nem imaginamos, alguém agora com fé, de joelhos dobrados, orando com o Senhor e recebendo esta oração. Até fora do nosso país, sabemos que isso está acontecendo, Senhor. Mas nós queremos agora que o teu Espírito Santo envolva esta pessoa da cabeça até os pés, porque ela quer cumprir a tua justiça. Os que não são batizados nas águas, no próximo batismo, irão cumprir a tua justiça. E os que ainda não tomam a Santa Ceia, ou pararam de tomar a Santa Ceia, ou faltaram na última Santa Ceia, também vão cumprir essa ordenança. Então opere agora, Deus, de maneira completa e poderosa, sobre estas vidas aqui, na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, e em todo o nosso território nacional e também fora do nosso país, onde estiver agora uma só pessoa se rendendo ao Senhor, venha sobre ela aquele poder extraordinário que a transforma em filho de Deus, em filha de Deus, e ela está, Senhor, determinada a cumprir a tua justiça até o último dia da sua vida. Então segura esta pessoa com a tua mão poderosa. E mais uma coisa, meu Deus, eu senti isso. Pessoas aqui vão se tornar pregadoras do Evangelho. Pessoas aqui vão fazer o trabalho que eu faço. Então, desde já, reveste esta pessoa para toda a obra que o Senhor tem projetado para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.